25 de outubro de 2016. Capitão do Tri e autor do gol mais bonito da história das Copas, Carlos Alberto Torres morre aos 72 anos. Corinthians e organizadas são punidos por confusão no Rio de Janeiro e parte da arena ficará fechada para o público. 31 torcedores permanecerão presos. Praticamente livre do rebaixamento, São Paulo já pensa em 2017. Vitória do América Mineiro coloca Palmeiras na Liberta e mantém Timão no G6. Verdão volta aos trabalhos de olho no clássico com o Santos. E ainda, as últimas notícias do Peixe. Olá, boa noite. O futebol mundial está de luto. Morreu na manhã desta terça-feira o capitão tricampeão da Copa do Mundo de 1970, Carlos Alberto Torres. Capita, como carinhosamente era chamado, sofreu um infarto fulminante dentro de casa, no Rio de Janeiro. Ele foi encaminhado para o Hospital Rio Mar com parada cardiorrespiratória, mas as tentativas em reanimá-lo não tiveram sucesso. O enterro está marcado para amanhã no cemitério do Irajá, na zona norte do Rio. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol! Gol! Na Itália. Assim pode ser definido o gol de Carlos Alberto Torres, que selou a goleada por 4-1 diante da Azurra na final da Copa de 1970 no México. Um presente para aquele que minutos mais tarde levantaria a Gilles Rimet pela última vez antes de ela vir em definitivo para o Brasil. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. O gesto com a taça roubada dos cofres da CBF e nunca mais encontrada é só mais um capítulo da rica história de Carlos Alberto Torres no futebol. O Capita, como ficou conhecido, começou a carreira no Fluminense, mas foi no Santos que obteve as maiores conquistas. Ao lado de Pelé e companhia, chegou a fazer 40 gols com a camisa do Peixe, uma marca considerada altíssima para um lateral direito. Jogou ainda no Botafogo e no Flamengo, antes de ir para os Estados Unidos, onde novamente trabalhou ao lado do rei. E usando as cores do Cosmos, ajudou a difundir o futebol na terra do Tio Sam. Voltou ao Brasil para ser treinador no começo da década de 1980 e logo encarou o desafio de comandar o Flamengo, onde foi campeão brasileiro de 1983. No Rio de Janeiro teve passagens no comando técnico do Botafogo e do Fluminense. Em São Paulo assumiu o Corinthians 2 vezes, mas também comandou o Atlético Mineiro e o Paysandu, 3 clubes do México e as seleções de Omã e Azerbaijão. Na página do Santos na internet, o Clube da Baixada lamentou a morte de Carlos Alberto Torres. O Botafogo utilizou o Twitter para agradecer aos trabalhos prestados pelo Capita. O Cosmos de Nova York fez o mesmo. O Fluminense também se despediu da cria tricolor, assim como o Flamengo relembrou o técnico da conquista do clube no Brasileiro de 1983. A CBF também utilizou o site oficial para dar adeus ao eterno capitão. E até a FIFA escreveu em inglês que ele nasceu para ser um líder. Vítima de um infarto fulminante, Carlos Alberto Torres morreu nesta terça-feira, aos 72 anos. Boa noite. Pois é, muito triste essa informação. É muito estranho, né? Por mais que você esteja acostumado com esse tipo de situação, a vida, ela tem um fim. Domingo mesmo, estava vendo o Carlos Alberto Torres no ar, falando sobre o jogo Corinthians e Flamengo, e aí de repente você amanhece
Passa algumas horas, Carlos Alberto Torres morreu. Como assim? Né? Nos pega de surpresa. Nossos sentimentos aos familiares do Carlos Alberto Torres. Eu acho que líder é a melhor palavra para definir o Carlos Alberto. Aí a imagem do gol mais bonito considerado pela FIFA, e realmente foi um gol bonito, começa numa jogada do Clodoaldo, que se livra de 3, toca para o Rivelino para o Jairzinho, aí o Jairzinho toca para o Pelé e o Pelé vê a chegada do Carlos Alberto pronto para definir. Mas a liderança dele dentro de campo, não por acaso levantou a taça do tricampeonato, era marcante. No Santos mesmo, onde ele jogou, muitos companheiros sempre disseram que ele sempre foi muito mais líder do que o Pelé. O Pelé era o craque que desequilibrava, mas a liderança, quem tomava para si, sabe, as decisões ou estar à frente do grupo, era o Carlos Alberto. Se fosse numa reclamação, numa contestação, fosse para proteger os ídolos numa confusão, ele sempre dava a cara para bater ali na frente, né? Como técnico foi campeão no Flamengo, é verdade, no Corinthians teve 2 passagens não muito felizes, mas dirigiu o Corinthians também. Enfim, acho que dispensa comentários, né? Todo o mundo sabe quem foi Carlos Alberto Torres, o que ele fez como jogador e como técnico. Foi uma perda inesperada e, claro, muito, muito, muito triste. Chico Nagui. Celso Cardoso, é uma coisa que a gente lamenta demais, porque o Carlos Alberto, inclusive agora na Sport TV, estava fazendo comentários brilhantes, né? Brilhantes. Conhece, né? Conhecia futebol profundamente, sabia o que estava fazendo, aceitou ser técnico do Corinthians 2 vezes e não fez feio. Pelo contrário, se saiu até que bem. É que o Corinthians naquela época tinha Vicente Mateus, estava no tumulto, precisava ganhar títulos, não tinha a estrutura que tem hoje, né? Apesar de estar em crise hoje, mas não tem a estrutura que tem hoje. Se tivesse, talvez ele saísse melhor. Mas morreu assim, vamos dizer, como um passarinho, né? Como diria a minha querida e falecida avó. Né? Morreu como um passarinho. Teve um infarto fulminante, caiu no chão e do jeito que estava ficou. Não sofreu, né? Não sofreu, não teve lesões, não ficou aleijado, não ficou nada disso. Então, uma morte que, aliás, todo mundo gostaria de ter, né? Aqui entre nós, né? A morte nada dolorosa e sem nenhum sofrimento, praticamente. Agora, a gente lamenta porque a gente perde um amigo, a gente perde um companheiro de profissão interessante e um dos maiores laterais direitos da história do Brasil. Eu hoje já fiz um pequeno obituário dele, publiquei nas minhas redes sociais e disse que pedi de licença para o espírito de Djalma Santos, pedi licença para o grande Zé Maria, o Super Zé, que também foi um lateral maravilhoso, mas igual o Carlos Alberto é muito difícil aparecer. É muito difícil. Tanto a verdade, ô Celso, que ele jogava, na verdade, em quase todas as posições da zaga. Quase todas. Até na lateral esquerda ele jogava, mas ele não costumava jogar. Mas se precisasse, você podia pôr ele lá. E ele, no Flamengo, quando ele encerrou a carreira no Flamengo, jogando, ele era 4º zagueiro. Pra você ter a ideia da noção da saída de bola, categoria que ele tinha, né? E todas aquelas, o passe, né? Era o grande trunfo dele. E depois, no finalzinho de carreira no Código, fez muito gol de cabeça, já jogou no meio campo, passou a jogar no meio campo. Enfim, era um jogador de uma técnica espetacular. E esse gol aí da Copa, que passa toda hora, rapaz, o Pelé passa para ele sem olhar, cara. É um negócio impressionante. Põe no comecinho aí, só dá uma espiada. Tá aquele tumulto todo, o Pelé passa sem olhar, ele não olha o Carlos Alberto. Ele sabe que o Carlos Alberto estava chegando ali. Olha como esse time era entrosado. Ele dá um toque de bola, ele viu o Carlos Alberto, com certeza ele gritou, passa, negão! Um negócio assim, né? Passa! É minha! Aí o Pelé tocou, mas tocou no lugar certo, ele bateu cruzado. E você vê que é difícil hoje acontecer um gol assim. E ele não era ponta direita, era lateral direito. Mas ele não apoiava tanto nessa Copa. O Everardo não apoiava muito, ele apoiava um pouco só. Porque o meu campo era tão bom, mas tão bom que não precisava de apoio. Né? E as bolas compridas eram lançadas para o Jairzinho. E o Brasil fez mais gols pelo miolo, né, com o Tostão, com o Gerson, com
o Rivelino, com o Pelé, né, do que qualquer outra coisa. Mas era um jogador maravilhoso, espetacular, dificilmente vai aparecer um igual. E eu acho que Carlos Alberto, é o nosso Beckenbauer. É o nosso Beckenbauer. Está no mesmo nível do Beckenbauer, sem dúvida nenhuma. Tanto é que encerraram carreira praticamente juntos no Cosmos. Né? Bom, um dos maiores acervos de fotografias do futebol brasileiro é da Gazeta Esportiva. E o site gazetesportiva.com selecionou e reuniu em uma galeria de fotos alguns dos grandes momentos da vida do inesquecível Carlos Alberto Torres. Lá tem o eterno capita com as camisas da seleção brasileira, do Santos, do Corinthians, do Fluminense, do Botafogo, além de momentos importantíssimos depois da aposentadoria dos gramados. Para você conferir essa galeria de fotos completa e toda a repercussão da morte de Carlos Alberto Torres, acesse gazetesportiva.com. O falecimento de Carlos Alberto Torres repercutiu em todo o mundo, como você viu. Não foi diferente no Santos, clube pelo qual o capita disputou 445 jogos e conquistou diversos títulos nos anos 60 e 70. O repórter Adriano Dolfi conversou com Edu e Clodoaldo, dois dos companheiros de Carlos Alberto Torres, em um dos melhores times de todos os tempos. Um dia de muita tristeza para o futebol brasileiro, especialmente para os torcedores do Santos e aqui na Baixada Santista. O falecimento do capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, aos 72 anos, vítima de um infarto fulminante, deixou todos os torcedores do Santos bastante tristes. Em especial, ex-colegas de Santos e seleção brasileira falaram sobre a perda do eterno capitão do Tri, o atacante Edu e o volante Clodoaldo. Eu não tinha no Carlos Alberto uma pessoa assim, um ex-atleta, um ex-companheiro. Eu tinha no Carlos Alberto um irmão. Então dizer para vocês que é muito difícil falar dele. Perdemos um dos grandes ídolos do futebol, não só brasileiro, acho que mundial, né? Carlos Alberto, grande companheiro, amigo aqui no Santos, um líder dentro de campo, né? Nos orientava muito. Quando ele tinha que dar bronca, não tinha Clodoaldo, não tinha Pelé, não tinha Coutinho, não tinha Lima, não tinha ninguém. Tinha Gilmar, ele dava bronca mesmo. Esse era o Carlos Alberto, que nós conhecemos, né? Que liderou o Santos e liderou por muito tempo a seleção do Brasil. E eu tive a oportunidade de jogar na ponta direita, né? Que era ao lado dele ali, né? Então a bola chegava em mim e dizia, Edu, se prepare que ela vai chegar. A bola chegava nele, ele de primeiro, uma categoria incrível, uma técnica invejável. Um grande momento que você teve ao lado dele. Eu acho que ali na concentração da seleção brasileira, ficamos ali naquele hotel, depois fomos para Guanajuato, né? Aquela fortaleza isolada, né? Isolamento total, que nós vivemos ali em Guanajuato, todos sabem disso. Depois voltamos para Guadalajara para jogar, e eu vivi com o Carlos Alberto ali um período assim tão longo, né? Esses 90 dias, mas aprendi tanto com esse cara, sabe? Que acho que nós nos fortalecemos essa amizade que já tínhamos aqui no Santos nesse período da seleção brasileira lá no México. Que bacana, né? Ver o Clodoaldo falando que aprendeu tanto, que humildade, né? Tanto mesmo. que no gol, considerado mais bonito da FIFA, que foi a finalização do Carlos Alberto, o lance mais bonito foi protagonizado por ele, que ele se livrou de 3 marcadores, né? E depois tocou para o Rivelino, que tocou para o Jairzinho. Agora, o Carlos Alberto era um lateral, um jogador defensivo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma presença ofensiva muito forte. Não por acaso, marcou 40 gols com a camisa do Santos. Chico, 40 gols para um lateral, sabe? É um número fantástico. Naquela época era muito gol. Até lateral, hoje. Porque o lateral ia até meio campo, gols, né? O lateral ia até meio campo, não ia até a linha de fundo. Mas se bem que o Carlos Alberto tinha fôlego para isso. Então por isso que ele acabou fazendo muitos gols. Agora você viu o que o Edu falou? Que o Edu quando chegou no Santos, ele tinha 16 anos. Ele foi para a Copa, acho que é o jogador mais novo de todos os tempos que foi para a Copa. Foi com 16, de 15 para 16 anos. E quando ele chegou no Santos, jogou com a camisa 7, do lado direito do Santos, né? E o Carlos Alberto jogou com o Carlos Alberto. Mas se bem que o Edu aconteceu mesmo na posição do lado esquerdo, né? Mas veja que versatilidade tinha esse Santos, né? Então muita gente hoje fala do Barcelona, mas quem viu esse Santos do Carlos Alberto, Edu, Clodoaldo
Eu ainda vi o Zito jogar, vi o Formiga jogar, final de carreira. Pelé, Coutinho, Pelé, o Pepe, o Durval. É muito difícil você achar que o Barcelona hoje é o melhor time do mundo. É muito difícil. Porque o Santos jogava ali na esquina, né? Vamos dizer. Jogava no Pacaembu, quarta-feira. Jogava no Palestra Itália, na outro final de semana. Então, quer dizer, era uma coisa... todo mundo ia ver o Santos jogar. E o Santos não tinha torcida. Tinha torcida naquela época. Então, ia por quê? Porque os caras eram bons de bola demais. E quem gosta de bom futebol, gosta de ver futebol bem jogado, né? E é o que eles faziam. Bom, na partida que fechou a 32ª rodada do Brasileirão, o América Mineiro recebeu o Atlético Paranaense, venceu e deixou a lanterna do campeonato para o Santa Cruz. No Independência, o zagueiro Éder Lima fez o único gol da vitória do América Mineiro sobre o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. O resultado levou o time de Enderson Moreira aos 24 pontos, um a mais que o Santa Cruz, agora lanterna do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético segue com 48 pontos e está a 1 do Corinthians, clube que fecha o G6 da competição. O resultado do jogo de ontem classificou matematicamente o Palmeiras para a Libertadores e manteve o Corinthians na zona de classificação para a competição continental. Com 6 rodadas ainda pela frente, a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com é sobre as chances do timão do Chico Lang de ir à competição. Nós queremos saber, você acha que o Corinthians vai se classificar para a Libertadores? Sim ou não? Você sabe que eu estava mais para não do que para sim. Mas depois do que aconteceu no final de semana, com a chegada do Oswaldo, com os adversários que o Corinthians tem pela frente... Agora tem uma semana para se conhecer aí... Acho que vai sim. Para a Libertadores? Vai. Chicão? Eu acho que vai porque os adversários são fracos. Tirando o São Paulo aí que está numa ascendência, né? Está se recuperando, vem aí de 2 boas vitórias. Os outros times não são uma grande coisa. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Tem Chapecoense, Chapecoense, eu acho que é Figueirense, pela frente tem São Paulo, tem Cruzeiro. São times que estão para baixo da tabela, né? Uhum. Tem o Atlético Paranaense, que é um competidor direto e vai jogar na Arena. Não, tem América... Não, a América já foi. Não, desculpa, meu caderno já era. Estou no caderno errado. Chapecoense, São Paulo, Figueirense, Inter, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Inter, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Esses aí são os 3 jogos fundamentais. E não é difícil ganhar todos os 6, não. Não é difícil. Não é difícil. Se bem que agora a seleção vai atrapalhar um pouco, né? Porque o Romero e o Balbuena foram chamados. Você vai, mas o Romero e o Balbuena não são craques. Não são. Mas o Corinthians não tem ninguém, né? O Corinthians não tem ninguém para... assim, no lugar do Romero até que tem, mas para o Balbuena quem vai jogar? Pedro Henrique e Wilson? Quer dizer, é complicado, né? Vai que o Oswaldo vai ter que improvisar alguém ali. O Iago está machucado, não joga mais esse ano. Enfim, complicou um pouco, mas mesmo assim, o Corinthians tem chance, porque são times que estão fora do... estão lá disputando rebaixamento, estão preocupados com a Copa do Brasil. Eu acho que vai dar Corinthians. Vai dar Corinthians. Falam tanto aqui do meu caderninho, né? Mas o meu tábua não funciona sempre. O meu tábua acabou a bateria, mas isso aqui está aqui, ó. Esse é o bom. Esse eu também. Agora eu comprei também uma agenda, porque não dá para confiar no celular, eu comprei agenda de papel mesmo. Resultado da enquete no final do programa de hoje, a gente quer saber o que você acha se o Corinthians vai ou não vai para a Libertadores. Que beleza! A 21ª Vara Federal Civil de São Paulo determinou na noite de ontem o afastamento do presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Quaraci Nunes, e de mais 3 dirigentes da entidade. Eles são suspeitos de fraude em licitação, superfaturamento e desvio de dinheiro público. O pedido de afastamento dos dirigentes foi feito pelo Ministério Público Federal, que abriu uma ação por improbidade administrativa contra os dirigentes. Além do presidente, foram afastados o diretor financeiro Sérgio Alvarenga, o coordenador de natação Ricardo de Moura e o coordenador de polo aquático Ricardo Cabral. Segundo a Controladoria Geral da União, a CBDA recebeu mais de 24 milhões de reais do Comitê Olímpico Brasileiro entre 2011 e 2016, verba que deveria ser destinada à compra de materiais para que os atletas que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tivessem materiais bacanas. E de acordo com a investigação da Polícia Federal de São Paulo e do Ministério Público Federal,
há a suspeita de que houve superfaturamento na compra de materiais para atletas da maratona aquática, do polo aquático e do nado sincronizado. Guaraci é eleito sucessivamente para ocupar o cargo de presidente da CBDA desde 1988. Fato que foi comparado a uma monarquia pelo juiz Heraldo Garcia Vita, que determinou o afastamento dos dirigentes. Bom, já está errado só de ter esse continuismo aí, né, Schkulank? Também acho. Por que será que eles querem ficar tanto tempo, né? Desde 1988. Isso aqui é amor ao esporte. Não, mas olha, eu não vou prejulgar ninguém, mas está na cara que tem alguma coisa errada, né? Quantos milhões foram repassados para eles, né? E a natação brasileira foi uma das decepções. Foi, todo mundo apostava na natação e... Exatamente, todo mundo achava que ia ter muita medalha, pelo menos algumas, né? Umas 2, 3 de ouro, e acho que não tivemos nenhuma de ouro. Não. Então, eu acho que alguma coisa está errada, e 21 milhões, pô, é dinheiro pra caramba. Vai pra cima deles mesmo, o Ministério Público. Tem que ir mesmo. Atenção, pessoal, a São Silvestrinha está chegando, dia 17 de dezembro, na pista de atletismo do Ibirapuera. Quem pode participar? Crianças, jovens, né, entre 6 e 16 anos. As provas variam de 50 metros a 600 metros para todos os níveis de corredores e é tudo de uma forma bem divertida, bastante agradável. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site até dia 20 de novembro, tá bom? Ou até que o limite de vagas, de 1.000 vagas, seja atingido. Anote o endereço, sãosilvestrinha.com.br. Vai correr, Celso Cardoso? Não, estou aqui todos os dias 31, desde 1991, sem exceção. E Celso, estarei novamente. Não é dia 31, claro. É dia 17 de dezembro. Não, mas você está me perguntando da São Silvestre, não da São Silvestrinha. Não, estou perguntando da São Silvestrinha. É? Ah, não, é verdade, ele não pode idade. correr. Eu tenho cara de novinho, mas eu tenho mais de 16. Ele já fez 17 anos. Celso, fique tranquilo que esse ano aqui você terá a minha companhia. Ah, é? Correndo ou... Não, assistindo. Assistindo. Pelo menos. Então, tá bom. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro da Série B, que vai ter 3 partidas nesta terça-feira. Vamos lá colocar a arte aqui. Em jogo adiado da 28ª rodada, o Sampaio Corrêa joga com o Vila Nova às 8h30 em São Luís do Maranhão. Pela abertura da 33ª rodada, o Oeste recebe o Luverdense às 7h15 na Arena Barueri e às 9h30 no Serra Dourada, o Goiás enfrenta o CRB. Isso. E hora de falar de Copa do Brasil, que amanhã começa a definir os classificados para a grande decisão. O Atlético Mineiro é o 4º melhor visitante do Brasileirão e vai precisar muito de um bom desempenho fora de casa diante do Internacional. As duas equipes se enfrentam pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira no Beira-Rio. Sem Fred, que já atuou pelo Fluminense no torneio, o técnico Marcelo Oliveira deve seguir com o argentino Lucas Prato entre os titulares. Michael Suel, Marcos Rocha, Dátolo e Leonardo Silva ainda se recuperam de lesão e não foram sequer relacionados para o jogo. O atleticano sofre muito quando tem as partidas. E esse jogo contra o Juventude, a gente foi muito abaixo do que a gente pode apresentar pela qualidade do nosso time. Jogadores que é rodado, experiente, conquistou muitas coisas. Agora é o Internacional, um jogo difícil lá no Beira-Rio. E depois a gente decidir em casa. É muito importante a gente poder fazer gol fora de casa, que nos dá tranquilidade quando a gente for jogar em casa e poder fazer o nosso melhor. Nosso time tem bastante qualidade. Quando a bola chega no ataque, uma hora ou outra acaba acontecendo gol. A nossa força ofensiva tem uma boa conclusão, sempre acaba fazendo um gol. Nós ali do meio campo para trás ali dar o melhor para que essa bola não penetre a nossa defesa e chegue até o Vitor. E quando chegar também, acreditar que o Vitor vai defender. Então, nós todos trabalhando num conjunto para não estar tomando gols, porque eu tenho certeza que quando chegar a bola no ataque, eles vão fazer. Acho que essa postura que a gente tem que ter fora de casa é uma inteligência maior para defender, porque quando a bola chega no ataque, acaba saindo os gols. Também amanhã, mas em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebe o Grêmio. Depois do importante triunfo da Raposa sobre o Vitória, a torcida celeste recebeu o elenco com muita festa ontem no aeroporto e deu aquela força nesse momento crucial da temporada. O desgaste físico preocupa o técnico Mano Menezes, que pediu superação
aos atletas nessa reta final de 2016. Do lado gremista não é diferente, né? O comandante Renato Gaúcho adotou um discurso parecido e está bem preocupado com o cansaço dos jogadores para a decisão. Depois de um clássico tenso contra o Internacional, o Grêmio volta novamente as atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o tricolor gaúcho vai encarar o Cruzeiro, no Mineirão, pela partida de ida das semifinais da competição. O técnico Renato Gaúcho fechou boa parte do último treinamento, mas muito provavelmente vai repetir quase toda a equipe que empatou com o rival no final de semana. A única novidade deve ser o retorno de Douglas, poupado no Campeonato Brasileiro. E além da Raposa, o Grêmio vai precisar superar o cansaço para sair de Belo Horizonte com um bom resultado. Chega um determinado momento do campeonato, do ano, principalmente se tratando agora do final do ano, o descanso é melhor que um treino. Então o desgaste tem sido muito grande. O Maicon realmente ficou aqui dentro. A expectativa é de Mineirão lotado. Segundo a diretoria cruzeirense, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Só que isso não intimida o calejado técnico gremista. Faz parte do futebol, ainda bem. Eu sempre falo para os meus jogadores, se você não quer casa cheia, não quer responsabilidade, vai trabalhar no escritório. No escritório você não tem 50 mil pessoas, entendeu? 40 mil pessoas, você não dá entrevista todo dia. Agora a diferença é no final do mês. Então é o que eu falo para eles, a diferença é no final do mês. Então, se você está no grande clube, você tem que estar acostumado a decidir. O Celso, o Renato Gaúcho não perde essa empáfia dele, né? Não perde essa empáfia. Está aqui pensando se tem alguém no escritório que no final do mês tem um salário de parecido e tal. De 350 pau por mês? Que é o que deve ganhar o pessoal que joga no Grêmio, né? Mas enfim, e ele também deve estar por aí. Mas enfim, a gente perdoa, porque ele tem uma filha tão bonita, né, que compensa. O que tem uma coisa a ver com a outra? Não, mas ele jogou bem também, jogou bem. Quando jogava bem. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, veja que coisa engraçada. De repente, nós temos 4 times classificados para a Copa do Brasil, vai jogar o Atlético Mineiro contra o Internacional, Grêmio, vai jogar Cruzeiro. o Grêmio contra o Cruzeiro. O Internacional, o Grêmio e o Cruzeiro não tem mais nada a ver com o Campeonato Brasileiro. É difícil chegarem. Mas o Atlético tem. Então, se o Atlético for campeão, que não é difícil, porque dos 4 times é o que tem uma equipe mais bem armadinha, mais bem objetiva e tal, pode dar o G7. Porque aí o Grêmio sai da classificação total, então dá o Grêmio não, o Atlético. O Atlético Mineiro sai da classificação geral, né? E, como ganhou a Copa do Brasil, pode ter o G7. Aí vai o 7º colocado e não mais o G6, né? Vai o que está abaixo hoje, que estaria abaixo do Corinthians. Então, quer dizer, mais uma oportunidade, né, que você tem aí para classificar os times para a Libertadores. O curioso é que você pode ter uma final regional, né? Quer dizer, você pode ter o Atlético e o Cruzeiro de novo, ou você pode ter um Internacional e Grêmio. Se bem que eu acho que o Atlético Mineiro tem o seu favoritismo contra o Grêmio, contra o Inter, e o Cruzeiro e Grêmio, eu estou achando que está mais para o Cruzeiro, viu? Tomara que dê uma final daria mineira. Uma final mineira, exatamente. Aí sim, aí ficaria bom, porque aí ganha o Atlético. Esse Cruzeiro do Mano Menezes ganhou roubado do Corinthians. Não foi pênalti do Pedro Henrique em cima do Arrascaeta. Apesar do Godoy, aos berros, dizer que foi. Não foi. Bom, no Corinthians, o principal assunto no treino desta terça-feira foi a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que decidiu proibir a entrada das torcidas organizadas do Timão até o final do Campeonato Brasileiro. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. De forma preventiva, o STJD puniu o Corinthians, impedindo a entrada de torcedores uniformizados do clube nos jogos dentro e fora de casa. A confusão no Maracanã também levou o tribunal a proibir venda de ingressos para o setor norte da Arena Itaquera quando o Timão jogar em casa. Você jogar com o seu estádio cheio, né, com torcedores te apoiando, isso ajuda bastante, mas infelizmente nós vamos ter que nos readaptar a isso, né? Tenho certeza que os demais setores vão colaborar, vão estar cheios, vão nos empurrar, vai nos ajudar bastante. E agora
como eu falei, pensar no fim de semana, né? Depois ver o que vai ser decidido sobre isso e aguardar. Com a derrota de ontem do Atlético Paranaense para o América, o Corinthians confirmou nesse momento a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E a matemática para ficar com uma vaga à pré-Libertadores está pronta. Para isso nós temos que pensar jogo a jogo, né? Cada jogo buscando fazer o melhor, cada jogo buscando os 3 pontos. Mas para quem foi campeão brasileiro ano passado, não é muito pouco sonhar apenas com a 6ª vaga do Campeonato Brasileiro? Por todos os atletas que saíram, no meio do caminho, comissão técnica, houve 2 trocas, jogadores que saíram no meio do ano, o tamanho do desmanche que nós tivemos e hoje nós estarmos brigando ainda por um G6, eu acho que não. Dá para dizer que faltou, talvez, planejamento por parte da diretoria? Precisa ser repensado no planejamento no próximo ano para que não estoure toda a cobrança em cima de vocês? O Corinthians foi campeão brasileiro ano passado e, querendo ou não, todos os atletas queriam vir para o Corinthians. Só que o que valia 10 passou a valer 30. Ele começou a se autovalorizar antes de vir para o Corinthians. Então, para a diretoria também, isso é difícil. Eu acho que esse é um processo de reconstrução que o Corinthians passa, né? E hoje ainda estamos brigando por um G6, né? Quando muitos diziam, quando começou os desmanches, que o Corinthians brigaria para não cair, né? Então, acho que estamos no caminho certo para uma remontagem para o ano que vem ser mais promissor. Isso é verdade, né? Tem que repensar o ano que vem, Chico, porque de um time campeão brasileiro, você perde praticamente todos os titulares. 19 jogadores. Pô, sabe, mandaram embora no elenco inteiro. Jogadores. Pois é, vai ficar muito complicado. E mesmo assim, se ficar no G6, já está no lucro. Sim. Agora, aliás, é time para isso, para ficar quinto, sexto colocado. Quinto, sexto lugar, se não ficar em terceiro, né? Porque, de repente, dá uma arrancada final aí, os adversários não são lá grande coisa, acontece umas 6 vitórias aí. Não é difícil, não. Você vê que o Atlético Mineiro... Se o Corinthians terminar em sexto, tem que agradecer, o Atlético Chico. Paranaense. Agora, só quero dizer o seguinte, sobre a confusão do Rio de Janeiro. Hoje, uma juíza do Rio de Janeiro colocou os 31 jogadores... torcedores do Corinthians, mandou para o presídio Bangu 1. Ela quebrou flagrante, né? Mas ela mandou prender os 31 por tempo indeterminado lá no presídio do Bangu. Quer dizer, o advogado da Gaviões está entrando com recurso, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso aí não pode acontecer, evidente que não, mas a TV só mostra isso. Porque eu coloquei lá na minha fanpage, quem quiser entrar pode entrar e ver, as fotos que eles mesmos tiraram depois da surra que levaram nos bastidores. Os 3.000, boa parte dos 3.000 que foram detidos, com manchas de pancada nas costas, todo mundo ensanguentado, um com perna quebrada, saindo de cadeira de rodas, enfim, está um horror. Até agora já tive quase 80 mil visualizações, para você ter uma ideia. Porque a TV mostra só isso. Aí tá certa a polícia, tem que prender quem brigou. Tem ali uns 30 mesmo que estão brigando com a polícia. Aí tá certo. Mas por que não mostrou lá dentro o que aconteceu? Que a polícia usou e abusou de violência. Está errado também. Então, se houve um rigor de mandar prender 31 no Rio de Janeiro, coisa que nunca aconteceu em lugar nenhum, hein? Tem que começar a acontecer, né? É bom que se fale bem que nunca aconteceu isso. Essa humilhação de tirar a camisa, ficar mostrando, parece o Carandiru, né? Eu entrei no Carandiru umas 5 vezes quando era repórter de polícia. Parece o Carandiru. Humilharam a torcida, expuseram os caras, deram um cacete neles lá atrás. E eu quero saber quem vai cobrar a polícia por ter abusado de violência. Quem bateu no policial tem que ser preso e condenado. Agora, não foi todo mundo que bateu. Tinham 3.000 torcedores. Fora os que não entraram, que a polícia não deixou. Então, e quem causou essa confusão? Foi a torcida do Corinthians ou foi a torcida do Flamengo? Porque tinha poucos policiais ali na divisória. Quer dizer, tem muita coisa... Mas os poucos que lá estavam apanharam muito, Chico. Apanharam muito. E onde estava o resto? Né? Onde estava o resto? O capitão que veio a público ontem disse que não, a gente estava tentando segurar 2.000 torcedores que queriam invadir o Maracanã. Esse cara é um cara de pau. Ele é um cara de pau. Porque não tinha mais 2.000 corintianos lá fora. Não tinham. Então quem queria entrar lá dentro do Maracanã? Então o cara é cara de pau mesmo. A polícia bobeou. Vê se isso acontece no estado de São Paulo.
Por isso que eu valorizo a PM que cobre, que faz a cobertura de jogos clássicos em São Paulo. Primeiro, só tem uma torcida. Tá certo, não pode ter duas, porque senão vira bagunça que nem virou aí. Me permite, é que eu não vou... Não, você vai me desculpar. Que ontem você falou, não, e eu não ia estava falar no de programa. uma outra coisa, da punição do STJD. Tem nada a ver com o que você está falando. A Polícia Militar de São Paulo, ela é preventiva. Ela não dá porrada à toa, que nem essa aí, que não fez a separação da torcida direito, deu a confusão que deu, e agora tem 31 caras presos lá. Nenhum lá é anjinho, concordo. Então, que fiquem presos os responsáveis, mas que liberem os outros. 31 pessoas, aí não tem 30 caras brigando aí. Peraí, tem muito mais, Chico. Não, que nada, tem cara olhando ali, ó. Tem cara olhando, até puxando o outro para cá. Quer dizer, então, a polícia carioca é isso, é milícia e corrupção, é só isso. E quer defender o indefensável. Bateu lá, eu quero saber quem é que vai prender os caras que bateram nos torcedores do Corinthians. É ser humano. É ladrão, é bandido. Mas se é ladrão, é bandido, então faz um campo de concentração, faz que nem o Hitler, monta um forno e queima todo mundo lá dentro. Já que é assim, e não pode, existe lei. Lei para bandido e lei para polícia. Agora, o STJD puniu, né, a torcida do Corinthians, organizada, e também, mais uma vez, interditou tijolo e cadeira. Então, o setor do estádio vai estar vazio por causa da violência. Eles impedem de você colocar torcedor naquela ala, mas não impede os agressores. Me desculpa, é o sofá. É o sofá. O marido traído, a mulher traiu no sofá e aí ele vende o sofá. É ridículo. Só isso que eu tenho para dizer. Bom, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que também é um dos responsáveis pela administração da Arena Corinthians, afirmou que as investigações da Operação Lava Jato atrapalham a busca para os naming rights do estádio. A construtora Odebrecht, um dos principais alvos aí da Lava Jato, foi a responsável pela construção da arena. Com a investigação da empresa, as obras do estádio vêm aparecendo no noticiário com muita frequência e o Andrés acredita que isso atrapalhe o planejamento e afaste empresas que pretendem adquirir os naming rights. Quando os interessados aparecem, o Andrés diz que eles pedem um desconto para fechar negócio, o que não é aceito pela administração do estádio. Depois de criar expectativa nos corintianos em várias ocasiões dizendo que o acordo estava próximo, Andrés parou de estipular datas para o anúncio e já admite receber menos do que os valores pedidos no início das negociações. Também na entrevista ao Estadão, o Andrés disse querer que os investigadores procurem irregularidades envolvendo a construção do estádio, porque se existir algo errado, o Corinthians é vítima e vai correr atrás dos seus direitos. Ele ainda reforçou que não tem medo da Lava Jato, porque ele não roubou e nem sabe de ninguém que tenha roubado lá no estádio. Bom, o Corinthians Patrimônio Clube pode ser uma vítima. Agora, quem estava lidando ali com a situação, não. E agora, Chico Lang, nessa situação dos naming rights e tudo mais? Eu acho assim, a Odebrecht está entrando hoje com um acordo para a delação premiada. Sim. Então, daqui a pouco o Jornal da Gazeta, né, com o nosso Gamberini, você vai ter mais informações. Sim. Evidentemente que muita coisa vai aparecer. Então, o que aparecer vai ter que ser apurado. Enfim, não tem conversa. A W Torre também está na Lava Jato. Ninguém fala, mas está. Então, como é que quase todas as construtoras dos últimos 3, 4 anos, aí, 10 anos, estão todas envolvidas na Lava Jato, ou estão intimadas na Lava Jato. Então, quer dizer que não vai ser surpresa nenhuma se aparecer alguma coisa, no meu modo de ver. Mas eu concordo com o Andrés quando ele disse que o Corinthians é vítima e não participando de nada. Né? O Corinthians construiu um estádio para o Corinthians está pagando o estádio. Ao contrário do que a Folha de São Paulo deu no domingo, né? Dizendo que a Odebrecht deu estádio para o Lula e o Lula deu estádio para o Corinthians. Mas deu e está pagando brincadeira, aí. Né? Isso parece gozação. Na minha época, o repórter que escreveu isso aí estava na rua. Na minha época, né? Isso é uma coisa infundada, uma ficção científica. Como é que o Odebrecht vai dar um estádio de 1,5 bilhão para uma pessoa? É um absurdo isso. Bom, o Palmeiras se reapresentou agora à tarde, depois de ganhar a segunda-feira de folga após a vitória sobre o Sport no domingo no Allianz Parque. O repórter Felipe Esboril acompanhou o início da preparação do Verdão para encarar o Santos sabadão. O Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira aqui na Academia de Futebol.
tarde chuvosa, que acabou atrapalhando um pouco os planos do técnico Cuca, mas treinamento com bola no gramado aqui na Barra Funda. Palmeiras que iniciou a preparação para o jogo do final de semana, sábado contra o Santos às 7h30 da noite na Vila Belmiro. Para este jogo, o técnico Cuca não contará com o goleiro Jailson, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Wagner, que foi sacado porque não vinha em boa fase, seria o substituto natural, mas há possibilidades do jovem Vinícius Silvestre, de 19 anos, 1,95 m, inclusive é maior que Praz, Jailson e Wagner, assumir a posição. Ele que veio da categoria de base do Palmeiras e vem sendo muito elogiado pelo técnico e também pela comissão técnica do Palmeiras. A grande novidade para esse jogo, a presença de Gabriel Jesus, que cumpriu suspensão e retorna à equipe. A volta dele nos ajuda bastante, porque é um jogador de qualidade que pode nos ajudar, dispensa comentários, né, falar sobre isso. E também para o adversário ter uma preocupação a mais, é o craque do nosso time, é um jogador diferente, que luta, se entrega. O Palmeiras é o primeiro time a conseguir matematicamente a vaga para a Copa Libertadores da América. A confirmação veio na noite desta segunda-feira com a derrota do Atlético Paranaense para o América Mineiro. São 67 pontos. Na pior das hipóteses, o Palmeiras fica em 6º. Nas contas do técnico Cuca, 3 vitórias dariam o título ao Palmeiras, que não conquista o Brasileirão desde 1994. E Moisés fala justamente dessa regularidade do Palmeiras. 15 partidas sem derrota. Estamos no caminho certo, né? E mesmo diante desses 15 jogos sem perder, falaram que o Palmeiras estava num nível abaixo no futebol, não estava jogando bem, falaram que o Palmeiras vivia um rendimento ruim, e a gente invicto, não deu para entender isso, né? Mas da mesma forma que não entra coisa ruim aqui, que vem de fora para dentro, não vai coisa boa também nos fazer ficar com oba-oba, achar que está tudo resolvido. O Palmeiras que joga na Vila Belmiro e espera a melhoria do gramado do Allianz Parque. Só retorna a jogar lá contra o Internacional daqui a 2 rodadas, dia 6 de novembro. E tem que prestar atenção porque ainda restam 3 shows no Allianz Parque, o que pode prejudicar ainda mais a condição do gramado. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Hora de falar do Santos. O zagueiro David Braz foi o personagem da entrevista coletiva desta terça. É com você, Adriano Dolfi. Sábado é dia de clássico aqui na Baixada Santista entre Santos e Palmeiras. O Palmeiras com 6 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo e 9 para o Santos, que está na 4ª colocação. Ao meu lado, o David Braz. Existe ainda a crença no título aqui no Santos? David, boa noite. Boa noite. Claro, tem que existir, né? Acho que muita coisa pode acontecer nesses 6 jogos que faltam, né? Principalmente se a gente conseguir os 3 pontos. É isso que a gente vai procurar nos preparar bastante na semana, em busca desses 3 pontos, para que a gente possa aí sonhar mais ainda com mais um título na temporada. É porque a chance de encurtar, né? Fazer com que fique 6 pontos de diferença, né? Aí aumenta ainda mais a esperança. Verdade, ainda mais que ele terá ainda confronto contra as outras equipes que estão na briga, né? Então a gente acredita bastante em si, mas claro, para isso acontecer, a gente tem que vencer esse jogo diante do nosso torcedor. Dá para explorar 2 fatores, claro, o fator Vila Belmiro, o fator casa, onde o Santos é muito forte, e o fato do Palmeiras não ter o Jailson, um goleiro titular, que vem se destacando nas últimas rodadas? A gente gosta muito de jogar na Vila Belmiro, né? Com o apoio do nosso torcedor. Isso tem trazido muita força para a gente, nós jogadores. Mas se a gente não fizer por onde dentro de campo, marcar firme a equipe do Palmeiras, que está sabendo jogar fora de casa muito bem nessa competição, a gente não vai conseguir os 3 pontos. Então vamos nos preparar bastante aí, que vamos encontrar uma equipe que vai trazer muita dificuldade, mas se Deus quiser ele vai conseguir esses 3 pontos aí com o apoio do nosso torcedor. Só para encerrar, uma rivalidade que tem aumentado nos últimos anos, né, entre as 2 equipes, finais de Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Ano passado, inclusive, você teve uma recordação ruim quando você saiu machucado daquele jogo na final, né? Está sendo uma rivalidade muito grande, né? Mas que deixe bem claro aí para todos os torcedores, tanto do Santos e do Palmeiras, que somos rivais, mas não inimigos, né? Para que seja uma partida
que cada um possa brigar pelo seu espaço, os 3 pontos, né, que é o importante nessa partida, mas que seja com paz entre os torcedores, pelas ruas, né, já que no estádio vai ter só torcedor do Santos, mas pelas ruas aí seja um jogo de paz e dentro de campo as duas equipes possam fazer o melhor pela sua equipe. É isso que o Santos vai procurar fazer. Legal, David. Obrigado. Boa partida no sábado, tá? Tá aí, legal. Recado do David Braz, rivais, mas em clima de paz. Adriano Dolfi, para o Gazeta Esportiva. E nem poderia ser diferente. Estou na expectativa de um grande jogo no sábado, Santos e Palmeiras. O Palmeiras brigando pelo título, o Santos... Título não dá para pensar, embora matematicamente ainda seja possível, mas tem vaga na Libertadores. E se o Santos, porventura, ganhar do Palmeiras, põe fogo no campeonato. Agora, se o Palmeiras ganhar do Santos, pode encomendar a faixa, que está tudo certo. Põe fogo numas, né? Porque também vão ficar aí 4 pontos de distância ainda. Mas tem Atlético Mineiro e Flamengo. Se o Atlético ganhar do Flamengo, vai para 5. Palmeiras, mas ainda tem um confronto direto Palmeiras e Atlético. Por isso que eu estou falando. Isso, exatamente. E o Palmeiras vai sem o Jailson, hein? O goleiro. Ou vai colocar o Wagner, ou vai colocar o menino, Vinícius. O Praz saiu, ficou aquele temor. Aí o Wagner entrou, não foi bem. Agora, esse Jailson é xodó da torcida. Mas ele está suspenso. Não, eu sei. Tomou o terceiro amarelo. O terceiro goleiro, o quarto goleiro do Palmeiras. Era. Que é garoto ainda, tem 19 anos. Mas são circunstâncias. Eu acho que o Cuca está preparando bem o rapaz. Mas jogar na Vila Belmiro é que é complicado. O Santos dificilmente perde lá. Eu, para dizer a verdade, acho que esse ano aqui o Santos não perdeu na Vila. Perdeu do Internacional. Perdeu do Internacional, é verdade. Do Campeonato Brasileiro. E do Figueirense. Me diz aqui o Barba. Perdeu já. Mas é raro o Santos perder na Vila. É muito raro. É muito raro. Então eu acho que vai ser um jogo difícil. Vai ser um compromisso complicado para o Palmeiras. Depois da folga de ontem, os jogadores do São Paulo se representaram hoje, terão a semana inteirinha aí para preparar e para voltar a campo só na segunda-feira que vem contra o América Mineiro em BH. Veja como foi o dia do Tricolor com Vinícius Rodrigues. Olá a todos, amigos ligados no Gazeta Esportiva. O São Paulo se reapresentou hoje aqui no CCT da Barra Funda após a folga de ontem. Vitória no final de semana sobre a Ponte Preta, 2-0. É a segunda vitória consecutiva do time, que, se vencer a terceira, semana que vem, segunda-feira, contra o América Mineiro, em Minas Gerais, chegará uma marca inédita na temporada. O São Paulo ainda não venceu 3 partidas consecutivas e, no caso de um resultado positivo, esse número será alcançado. O São Paulo, que no treinamento de hoje não teve o goleiro Denis com desconforto no ombro, mas as chances dele desfalcar o tricolor na próxima partida são muito pequenas. Quem retorna para o jogo contra o América Mineiro? O lateral Buffarini e os zagueiros Maicon e Lugano. Esses 3 estavam suspensos e com isso voltam à equipe tricolor. O São Paulo, que no último jogo teve o retorno também do volante Wellington, que ficou afastado durante um bom tempo por questões de lesão e por causa também de um doping. Ele retornou ao São Paulo, recebeu a faixa de capitão ali num gesto muito bacana, muito querido pela torcida. Wellington, ele que conversa com a imprensa hoje aqui no CCT da Barra Funda, e também o técnico Ricardo Gomes buscando aí a terceira vitória consecutiva, que dá um alívio para o São Paulo, que no momento, segundo os matemáticos, tem apenas 1% de chance de ser rebaixado à Série B e também 1% de chance de chegar ao G6, classificação a Libertadores da América. Então, torcedor São Paulino, uma vitória contra o América dá aquela pontinha de esperança, quem sabe, para uma classificação a Libertadores de 2017, uma vitória que praticamente aniquilaria as chances do São Paulo de cair à segunda divisão. Essas as informações do Tricolor aqui do CCT da Barra Funda. Voltamos aos estúdios. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Você acha que o Corinthians vai se classificar para a Libertadores? Sim, 57% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Celso Cardoso, muito bom estar com você, que agora vai para o Jornal da Gazeta. Sim. E Chico Lang volta essa semana, Chico? Volto sexta-feira. Aê, até sexta-feira, Chico. Eu fiquei agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau.